obrigado, louvor. Há um ditado que nós falamos no Yom Kippur, e o que ele diz, o que se diz em nossa língua diz que você tenha um bom selo hoje, que Deus te sele bem hoje. Agora, o que isso significa? Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas há pessoas se juntando a nós em todo mundo que podem não saber. O que isso significa é que, nesta noite, Deus está olhando para você e para mim. E eu oro para que você realmente leve isso a sério. Que Deus está olhando para você e para mim. E para o que nós fizemos durante todo o ano que passou. E então Ele determinará nossa recompensa para todo o próximo ano. E esta noite Ele sela isso. O que significa que o diabo não pode roubar essa bênção que Deus determina para este ano inteiro. Agora, eu vou te dizer algo. Nós podemos aumentar essa bênção que Deus sela, porque em cerca de 2 semanas ou 10 dias nós vamos chegar no dia onde teremos a ceia das bodas do Cordeiro. E falaremos das primícias e das janelas abertas do céu. Mas esta noite é, no calendário de Deus, a noite mais sobrenatural do que qualquer outra noite do ano. Agora, eu sei que a maioria de vocês sabe disso, mas eu quero que você pense sobre isso. Vamos fazer um culto do Yom Kippur, um culto breve do Yom Kippur. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você pense sobre isso antes de selar isso. Nós vamos fazer isso um pouco fora da ordem para que possamos compartilhar com você o quão importante esta noite é. E nos últimos 40 dias, vocês sabem disso, hoje eu saí, eu acho que o James estava em casa trabalhando em algumas coisas com algumas pessoas. E eu não sei se o James me ouviu, eu saí, eu soprei a trombeta, eu soprei o shofar, você ouviu? Você ouviu? E nós temos feito isso há 40 dias, desde o início do mês hebraico de Elul. E a razão é porque a Bíblia diz, Deus diz, toque a trombeta em Sião e soe o alarme. Agora, eu vou dizer isso brevemente porque a maioria de vocês já sabe disso. O alarme é para nos acordar. Nos acordar para o quê? Algo sobrenatural, extremamente espiritual que está prestes a acontecer. Agora, eu compartilhei com vocês que todos os feriados da Bíblia são uma sombra das coisas que estão por vir. A Páscoa era uma sombra do Cordeiro de Deus, até que o Cordeiro de Deus veio. Então não é mais uma sombra, é a coisa real para sempre. O Shavuot é uma sombra de Pentecostes, o derramamento do Espírito de Deus. E o que acontecia na Páscoa aconteceu da mesma forma quando Jesus se tornou Cordeiro Pascal, exceto que isso só acontecia uma vez por ano. E quando Jesus veio, nós ficamos com o Cordeiro Pascal para cada momento de cada dia agora, certo? Quando o Espírito Santo veio, quando no dia de Pentecostes, 50 dias depois chegou totalmente, ou seja, em hebraico, Shavuot. Quando o dia de Pentecostes chegou, agora nós podemos ter o poder do Espírito Santo para nos guiar, nos liderar e nos ensinar a cada momento de cada dia. Antes disso, isso só acontecia uma vez por ano. O Rosh Hashanah é uma sombra do arrebatamento. Agora, nós estamos no Yom Kippur, que é uma sombra da segunda vinda. Uma vez que a segunda vinda acontecer, o arrebatamento é aqueles que estão servindo a Deus e nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro de Deus. Nós seremos levados para ficar com Ele para sempre. Mas Deus então dá mais 7 anos e você não vai querer esperar. Mas serão 7 anos dando às pessoas uma segunda chance. Mas uma vez que a segunda vinda acontecer, e que é uma sombra do Yom Kippur, esta noite, então isso vai ser selado para sempre. E se você não estiver correto diante de Deus, quando a segunda vinda acontecer, será tarde demais. Então, depois da segunda vinda, vem a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro é a festa dos tabernáculos. Agora,
Eu posso estar errado e nós precisamos viver como se Deus pudesse vir a qualquer momento de qualquer dia, janeiro, fevereiro, março, amém? Mas eu realmente acredito que as sombras vão acontecer exatamente do jeito que elas acontecem. E assim, a menos que o Senhor retorne nas próximas 24 horas e cele a nossa bênção para sempre, o que nós fizermos nesse momento e o que nós fizermos durante todo o ano determinará quantas bênçãos Deus vai trazer para a sua vida no próximo ano. Deus não vai buscar como um ladrão à noite. Os 40 dias tocando o chofar são avisos para aqueles que estão prestando atenção. O que vemos acontecer em Israel, o que vemos acontecendo em nossas próprias fronteiras, o que vemos acontecendo com o Irã, o que vemos acontecendo em nosso próprio país com o lixo que o Partido Democrata está permitindo que os professores ensinem aos nossos filhos. O que estamos vendo com as manifestações do pró-Hamas em todo o mundo. Esses são sons do shofar. Esses são avisos para as pessoas. Acordem, prestem atenção. Agora, para o que Deus quer que nós acordemos? Eu não vou ensinar muito sobre isso esta noite, mas há duas coisas principais. Número 1 é que Ele quer ter certeza que você esteja correto com Deus. E então, quando você vê essas coisas acontecendo, você precisa olhar e dizer, sabe de uma coisa? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e eu preciso ter certeza de que eu estou correto com Deus. Mas a segunda coisa é que, digamos que todos nós somos arrebatados. E então nós vamos chegar diante do Senhor e Ele determinará a recompensa que nós receberemos por toda a eternidade. Quantos entendem que nem todos nós iremos ser recompensados da mesma forma? Nós seremos recompensados se tivermos feito o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Um pastor, ou um evangelista, ou um apóstolo, ou um profeta não recebe mais recompensa do que qualquer outra pessoa. É tudo de acordo com o fazer o que Deus nos falou para fazer. E sabe, isto acabou de surgir na minha mente. Eu vou compartilhar isso. Sabe, a ti sempre diz isso. Quando Deus fala com você, você nunca sabe o que está do outro lado do seu sim. Certo? Eu não sei se vocês viram, se alguém viu. Foi no Facebook que eu postei outro dia? Uma rede social. Nós nos encontramos com algumas pessoas que estão realmente pensando em pegar o meu testemunho e fazer uma série na Netflix, o que é uma loucura. Mas nos encontramos com eles e eles disseram, você deveria usar as redes sociais. E eu disse, eu nem sei o que é uma rede social, eu não uso rede social. E eles disseram, sabe, quando você estiver fazendo algo, se você estiver com os seus cavalos ou com o seu gado, ou se Deus falar com você, pegue o seu telefone e grave algo de uns 2 minutos. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca. Eu tenho sorte se eu conseguir ligar o meu telefone. E então, naquele dia, eu havia descido para alimentar os meus cavalos e eu tenho uma égua mais velha. Alguém viu nas redes sociais? Eu tenho uma égua mais velha, o nome dela é Montana e eu tenho ela há 30 anos. E eu disse 27 ou 28, mas nós descobrimos que são 30 anos. E eu estava entrando e toda vez que eu entrava, ela estava na baia dela, ela começava a chutar a baia. Começava a chutar. No momento em que ela me viu, ela começou a chutar. E ela chutando, e eu estou indo. E eu pensei nisso, e eu disse, sabe, ela faz isso porque ela sabe que o papai vai cuidar dela. Ela sabe disso, ela sabe, e eu quero isso agora, eu quero agora. E então eu fiquei pensando se nós deveríamos pensar em Deus dessa maneira, sabendo que Ele quer dizer, assim que ela me vê, ela chuta a baia, e eu quero a minha comida, e então eu fiz isso, sabe? Eu nunca fiz isso na minha vida, e eu fiz isso agora, dessa vez eu fiz isso. Então eu gravei isso, e eu mostrei a Montana, mostrei os outros cavalos, eu disse, ela sabe que eu estou aqui. E ela morreu ontem à noite. Quem teria pensado nisso? Se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido aquela janela. E é por isso que, sabe, eu pensei, eu vou fazer com os outros, eu vou compartilhar, mas eu
Eu nunca pensei que isso iria acontecer. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas é quando Deus coloca no seu coração para fazer algo, você nunca sabe o que está do outro lado disso. Menos de 24 horas, ela morreu. E você nunca sabe. E então, esta noite Deus sela se estamos corretos com Deus. Mas esta noite Deus também sela se você tem feito o tzedakah, você deu o dinheiro para ajudar outra pessoa. Sabe, a única coisa, e eu não digo isso na maioria dos lugares, mas uma das coisas que está realmente errada com a mensagem da prosperidade é que é tudo sobre como nós podemos sempre ter. Mas Deus tem nos dado. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção. Agora, no final do culto, nós vamos receber uma oferta, e é para fazer isso agora, mas eu quero ensinar primeiro. E a razão pela qual Deus nos manda tocar o shofar por 40 dias é para dizer: ouça, algo realmente importante está prestes a acontecer, não perca isso. Se certifique de que seu coração esteja correto com Deus, mas também Deus está se preparando para te abençoar. E eu realmente acredito que nós, como crentes, vamos subir. E não vamos subir como devedores. Nós vamos subir como credores. Nós vamos subir financeiramente abençoados. Agora, eu acredito nisso. Eu acredito muito sinceramente, eu acredito que se você ofertar, Deus devolve a você. E isto não é um truque. E eu acredito que uma das razões pelas quais realmente não funciona essa mensagem da prosperidade não é porque ela não é verdade. Ela é verdade. Mas nós precisamos ofertar, precisamos dar. Se esse ministério dá algo a você, você dá algo a outra pessoa, você vai e abençoa outra pessoa. E assim, no final deste culto, nós vamos receber uma oferta. E você precisa orar. Se você estiver assistindo pela internet, você pode entrar em contato conosco. Mas esta noite é um Shabat, é sexta-feira à noite. Mas é um Shabat duplo, é uma noite de sexta-feira, é um Shabat. E o Yom Kippur, o que é uma enorme bênção dupla. No Shabat, a sinagoga ou o ministério nunca tem permissão para ficar com esse dinheiro. Mas eu vou fazer algo diferente com esse dinheiro do que nós normalmente fazemos. Nós temos feito mais em Israel agora do que jamais fizemos. E, normalmente, tudo que nós recebemos em um Shabat vai para ajudar a alimentar e cuidar das pessoas em Israel. Mas há pessoas nos Estados Unidos que estão necessitadas agora. Há pessoas que foram atingidas por esta tempestade e o nosso governo não está cuidando delas. E nós estamos em parceria com o Franklin Graham e seu ministério. Nós estamos enviando caminhões, estamos enviando doações para lá. Então, parte disso irá para Israel, mas nós vamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs da área da tempestade. Eles estão em péssimo estado, amém? Então, ore, pergunte a Deus, diga a Deus o que eu devo semear. Um pouco vai para Israel, um pouco vai para os nossos próprios cidadãos que estão lá, que precisam da nossa ajuda. Tudo bem, então vamos olhar para o Yom Kippur. Bem, primeiro, é melhor nós acendermos as velas. Agora, Tiz e Katie, venham aqui. Para aqueles que não sabem, o que você faz em um Shabat e no Yom Kippur, mesmo se fosse na terça-feira, seria um Shabat. E Deus diz para lembrar do Shabat e mantê-lo sagrado. E o que você faz é que a mulher, a esposa, a mãe da casa acende 2 velas e uma filha solteira acende 1 vela, porque ela ainda não é casada e está esperando pelo marido. Algum candidato? Então, senhoras, fiquem de pé e a Tiz e a Ana e a Katie vão guiar a oração eu sei que eu digo isso o tempo todo, mas me irrita um pouco quando eu ouço ministros dizendo que mulheres não têm lugar no ministério. Eu ouvi um rapaz que nesta cidade, ele está na televisão e ele está na rádio e ele disse: as pessoas me perguntam o tempo todo por que as mulheres não podem estar no ministério. Eu disse: pela mesma razão porque os homens não podem ter bebês. Deus nos fez assim. A Bíblia diz para não chamar ninguém de tolo, mas esse rapaz é um idiota. As mulheres são a coisa mais espiritual e Deus prova isso no Shabat.
Quando ele disse, homens, calem-se, eu só vou ouvir as mulheres. Não há lugar nenhum onde ele disse, neste momento eu só vou ouvir os homens. Não há lugar nenhum, em lugar nenhum. Mas neste momento ele só ouve as mulheres. Portanto, senhoras, não deixem ninguém dizer que vocês não podem ser usadas poderosamente por Deus como professora, como pregadora, como profetisa ou o que quer que seja. Eu acredito de todo o meu coração, nesses últimos dias haverá uma nova unção sobre as mulheres, que a igreja de muitas maneiras subjugou, e Deus vai derrubar essa barreira e vai usar as mulheres como nunca antes. Amém? Então, por favor. E rapidamente, pessoal, enquanto nós acendemos as velas, nós começamos assim, se você não sabe, nós passamos as nossas mãos na frente dos olhos 3 vezes e fechamos os olhos. E enquanto fazemos isso, nós estamos nos conectando ao Senhor. E estamos visualizando nossas vidas do outro lado das nossas orações. Sim. Com as nossas orações respondidas. E os desejos do nosso coração, que já se tornaram verdade, de fato acontecendo. Então, imagine isso enquanto estivermos orando. E então nós daremos boas-vindas ao Shabat. E vamos te conduzir nessa oração. E se eu puder acrescentar a isso, enquanto vocês estão fazendo isso, vocês fecham os olhos e passam a mão por cima das chamas. E, senhoras, o que vocês estão dizendo é, e não importa qual seja as circunstâncias, seja seu casamento, ou talvez sejam seus filhos, ou talvez sejam seus netos, ou talvez seja sua saúde, ou talvez sejam suas finanças, o que você está dizendo e com o que você está concordando com Deus não importa o quão escuro pareça lá fora, a luz de Deus está entrando em nossa casa e em nossa família. Amém? É um ato de fé. Então, quando você faz isso, você pode, obviamente, e nós sempre fazemos orações para agradecer a Deus por curar o Lion e curar a Tis, e liberamos bênçãos sobre todos vocês. A cada Shabat nós fazemos isso, nós liberamos as bênçãos de Deus sobre vocês. E então, o que vocês estão fazendo, senhoras, é que vocês estão, não importa o que vocês veem no natural, vocês estão fechando seus olhos para o natural e estão concordando com Deus e com a luz de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, certo. Eu vou interromper um pouco aqui e contar uma breve história, Ok. tudo bem? Eu me sinto impelida a fazer isso. É que, como vocês sabem da nossa história, de quando o Lion tinha 7 meses, o bebê do Luke e da Jen, ele foi diagnosticado com leucemia nessa idade. E as chances não eram boas. Era extremamente difícil. Mas a cada Shabat, enquanto nós orávamos e fechávamos os olhos e literalmente imaginávamos todos os longos anos e aniversários que nós celebraríamos com o Lion. E ele tinha 7 meses. E nesse domingo, o Lion faz 7 anos de idade. Sim, é isso mesmo. Amém. E eu sei, e ele está saudável, e eu sei o poder daquelas orações do Shabat quando você se concentra e se isola do mundo. Isola tudo o que atormenta nossa mente e o medo. E você imagina essas promessas exatas se cumprindo. Esses são os momentos mais poderosos de toda a nossa semana, senhoras. Então nunca ignore isso. Amém? Amém. Está tudo pronto? Amém. Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzano bo mitzvotav vitzivenu lehadlik ner shel Yom Kippur. E Pai, nessa noite, nós agradecemos pela bênção e o privilégio de acender as velas do Shabat e dar as boas-vindas a todas as suas bênçãos do Shabat, luz, alegria, paz e cada promessa e cada milagre. E, Senhor, nós lhe damos toda a glória essa noite e ao honrá-lo, eu lhe peço que honre cada um de nós, em nossas vidas, nossas casas, famílias e nosso futuro. Em nome do nosso Salvador, Jesus Messias. E todas as mulheres de Deus digam amém. E Shabbat Kate, Shalom. você pode, por favor, dizer o Feliz Ano Novo hebraico? Vai, você consegue. Vai, fala. Gimar Imar Hatimah Tovah. Hativá Tová. Isso, Imar Hativá obrigada. Tová. Amo vocês. Também te amamos. É um feliz ano novo.
Sabe, eu estava pensando. Quantos aqui, eu acho que talvez eu devesse fazer isso algum dia em uma noite de sexta-feira. Quantos aqui nunca foram ensinados a fazer um Shabat na sexta-feira à noite? Levante a mão se você nunca foi ensinado como fazer isso. Vocês querem fazer isso? Vir aqui em uma sexta-feira à noite para aprender a fazer o Shabat? Vamos fazer isso. Vamos dar uma olhada no calendário, Nancy, e descobrir quando fazer isso. Se eu pudesse te ensinar só uma coisa, eu te ensinaria a dar boas-vindas ao Shabat. As boas-vindas do Shabat. Não é preciso ser longo, mas pode ser um momento lindo. E é provavelmente a coisa mais importante que nós podemos ensinar a você, além de te ensinar que Jesus é o Messias. Se você estiver com sua Bíblia, abra no capítulo 16 de Levítico e eu vou ler mais do que normalmente eu leio, só para que você possa ter uma ideia do que estava acontecendo no Yom Kippur, no Monte do Templo. Levítico capítulo 16, verso 1. Eu normalmente leio apenas uma pequena parte e se eu estivesse ensinando isso em outro lugar, eu faria isso. Mas eu quero ler um pouco mais, começando do primeiro versículo. Agora o Senhor falou com Moisés após a morte de seus 2 filhos, dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram fogo profano diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés, diga a Arão... Eu posso parar por aqui? Há todo um ensinamento sobre os filhos de Arão que ofereceram fogo profano ao Senhor. Deus é muito sério e quando nós seguimos seus ensinamentos, nós entendemos que eles não são apenas um ritual. Sabe, pense sobre quando ele toma a Santa Ceia e ele diz, antes de fazer isso, espere uns pelos outros. E certifique-se de que você não está apenas seguindo um movimento, mas que você está correto com Deus. Porque por esta razão muitos estão doentes e fracos e morrendo entre vocês. Agora, isso pode ser físico e espiritual. Mas o que eu quero apontar aqui é que nós passamos batido disso porque nós lemos por cima. É que os filhos de Arão fizeram a coisa certa, mas eles fizeram a coisa certa com um motivo errado. E nós vemos as consequências. E assim, Deus é um Deus maravilhoso. Ele não é um Deus mesquinho, ele não é um carrasco. Então, ele nos dá esses tempos designados em seu calendário. Por quê? Porque ele não quer que o julgamento do mundo venha sobre nós. Ele quer a bênção do céu sobre nós. Lembre-se sempre, Deus nunca está tentando tirar algo de você. Ele está sempre tentando dar algo a você. Porque ele é um pai mais amoroso do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mas ele leva a sério o que nós estamos fazendo, certo? Ok. Então agora o Senhor falou com Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram fogo profano diante do Senhor e morreram. E disse o Senhor a Moisés, ouça isto, diga a Arão, o seu irmão, para não vir a qualquer momento no lugar santo, dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Pois eu aparecerei na nuvem acima do propiciatório. Agora, todos nós já ouvimos falar sobre isso. Mas quantas vezes por ano, deixe-me perguntar uma coisa para ver quanto da Bíblia você está conhecendo agora. Quantas vezes por ano o sumo sacerdote era autorizado a entrar no Santo dos Santos? Uma vez por ano. E isso é hoje à noite. E é isso que Deus está dizendo. Ele disse, isso não pode acontecer a qualquer momento. E então, a razão pela qual eu estou falando isso é porque precisamos entender que isto não é apenas algo legal de se aprender. Hoje é o momento mais sagrado de todo o ano. Esta é, sem sombra de dúvida, a noite mais sobrenatural do ano. E 99,99% do cristianismo não sabe nada sobre isso. E a razão pela qual as pessoas dizem, bem, essas não são festas judaicas. E uma das coisas sobre isso, e eu vou ensinar sobre isso no domingo à noite na Daystar, e uma das coisas que eu vou falar é que o Senhor disse especificamente, essas são as minhas festas. Porque ele sabia que nós diríamos, bem, essa não é uma festa judaica. E ele disse, sim, eu dei aos judeus para ser um exemplo para vocês. Você foi enxertado nisso. Mas essas são minhas festas. E são minhas festas para sempre.
E eu pesquisei a expressão para sempre. Eu procurei em grego, procurei em hebraico, procurei em inglês, e isso vai explodir a sua mente. Você nunca vai acreditar no que a expressão para sempre significa. Para sempre. E nós devemos guardar isso para sempre. Tudo bem. Então, versículo 3. Assim Arão entrará no lugar santo com o sangue do novilho como oferta pelo pecado e de um carneiro como holocausto. Eu nunca ensinei isso antes, mas eu vou falar isso agora por causa do momento que nós vivemos. A oferta do carneiro era para garantir que os que estavam no ministério estivessem limpos. Nós estamos vivendo em uma época em que nós estamos ouvindo sobre a doutrina da graça, de que se você tentar viver em santidade, se tentar viver limpo, se você tentar isso, você está negando a graça de Deus. Isso é uma mentira das profundezas do inferno. E, infelizmente, nós estamos vendo muitos líderes no reino de Deus caírem agora. E eu perguntei a algumas pessoas, nós estaremos com o presidente Trump em 2 semanas, 2 semanas ou algo assim, querido. E eu perguntei às pessoas, eu disse, por que o presidente Trump não está indo atrás do voto evangélico agora? Sabe o que o pessoal dele me disse? Parecia que muitos líderes evangélicos que ele confiava não estão se saindo muito bem. Pessoal, as pessoas precisam confiar em nós. Eles precisam confiar em nós. E então isso é sobre os líderes, os líderes do povo judeu. Os líderes da igreja precisam ser santos também. Nós não temos passe livre. Nós devemos ser santos, amém? E vestirá sobre o seu corpo a túnica sagrada de linho e calças de linho. E se cingirá com a faixa de linho. E se vestirá e se cingirá com um turbante de linho. E estas são as vestes sagradas. Portanto, ele lavará seu corpo na água e as vestirá. Eu ia usar eu esqueci em casa. Eu ia usar uma grande camisa branca que alguns judeus me deram. Mas a Bíblia diz que Jesus foi envolto em panos de embrulho. Tudo bem? E durante o momento do Yom Kippur, havia o sacrifício, e em um ponto ao longo dos acontecimentos, as vestes sacerdotais ficavam manchadas de sangue. E ele tinha que tirar essas roupas antes que as maldições fossem quebradas. Nós vamos mostrar isso. É daqui que nós obtemos a Escritura. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eu os deixarei brancos como a neve. Ok? Mas as vestes sacerdotais que ficavam manchadas com o sangue do sacrifício eram chamadas, em outras palavras, mas eram chamadas de roupas de embrulho. E quando Jesus nasceu, como a família dele fazia parte do sacerdócio, eles tinham algumas dessas vestes. E assim, quando Jesus, o Messias, nasceu, o sumo sacerdote do sumo sacerdote, o rei dos reis, eles o envolveram em panos de embrulho. Eles o envolveram em roupas que costumavam receber o sacrifício pelo povo de Deus. Quando o sumo sacerdote estava diante do Senhor Santo, no Santo dos Santos. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.